Muito bem, pessoal, vamos para a questão 28. Lendo a questão nos diz o seguinte: considere um movimento de queda livre, em que duas partículas 1 e 2 têm massas m1 igual a 1 kg. Então, vamos logo anotando aqui os dados da nossa questão, tá? Vamos aqui. A partícula 1 tem uma massa de 1 kg. A partícula 2 tem uma massa de 2 kg e estão localizadas a uma mesma altura acima do solo. A questão não nos informa que altura é essa. Então, eu vou dizer que a posição inicial da partícula 1 é igual à posição inicial da partícula 2 e eu vou chamar de H. Elas estão à mesma altura do solo. As duas partículas são abandonadas simultaneamente. O que é que isso significa? As duas partículas vão passar a mesma duração de tempo ou vão ser abandonadas no mesmo instante de tempo, ao mesmo tempo. Para a partícula 1, observa-se que no intervalo de tempo de 2 segundos, ela se desloca verticalmente, ΔY, igual a 20 metros. Então, veja só, para a partícula 1, nós vamos ter que essa partícula vai passar um intervalo de tempo de 2 segundos de queda, um intervalo de tempo de 2 segundos de queda, e ela vai se deslocar durante esse intervalo de tempo de uma altura ΔY, que a questão nos diz que é 20 metros. Para o mesmo intervalo de tempo, ΔT igual a 2 segundos, o deslocamento vertical da partícula 2 em metros será de... Então, aqui vamos falar da partícula 2. Para o mesmo intervalo de tempo, ou seja, para os mesmos 2 segundos, quanto vai ser o deslocamento vertical da partícula 2? É o que a questão está nos perguntando. Ela é uma questão interessante porque vamos analisar utilizando a função horária do movimento. Se você ainda não estudou esse assunto, não se preocupe. Em seguida, ou logo mais, eu vou estar colocando aulas sobre esse assunto. Mas qual é a função horária do movimento? Nós podemos colocar aqui como sendo posição final igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa é a equação horária do movimento para movimento uniformemente variado. É a mesma equação que nós vamos utilizar aqui para a queda livre. Se passarmos essa posição inicial para esse lado da igualdade, nós teremos posição final menos posição inicial igual a velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Muito bem. Aqui, nessa parte do espaço final menos o espaço inicial, nós temos que isso daí é a variação do espaço. Ou seja, é a altura que essa partícula 2 ela vai se deslocar em queda livre. Igual, se você notar, pessoal, observe, quanto é a velocidade inicial da partícula 2? Elas vão partir do repouso. Olha só, as duas partículas são abandonadas. Isso significa que a velocidade inicial delas é igual a zero. Então, vai ficar zero vezes o tempo, que vai dar igual a zero. Então, esse termo da equação, eu nem vou colocar aqui na minha continha, tá bom? Vai ficar a aceleração, e para o movimento de queda livre é a própria gravidade, sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Analisem comigo essa fórmula. Me diga uma coisa. Para sabermos a altura, o ΔS, que aqui na questão foi chamado de ΔY, não importa. Isso significa apenas que a partícula está caindo no eixo vertical.
que no plano cartesiano é utilizado como eixo y. Então, para descobrirmos aqui o ΔY, basta que a gente saiba a gravidade e também o tempo de queda. Ou seja, a massa da partícula não influencia o quanto essa partícula vai se deslocar. O elaborador dessa questão, ele queria saber se você era capaz de identificar isso. Se você era capaz de entender que a massa não interfere se a partícula vai cair mais, vai se deslocar mais ou menos em queda livre. Alguns alunos, possivelmente, por verem essa informação da questão de que a partícula 2 tem uma massa maior, de 2 kg, talvez tenham achado que a partícula 2 iria se deslocar mais do que 20 metros. No entanto, não é verdade. A partícula 2 ela vai se deslocar os mesmos 20 metros. Por que os mesmos 20 metros, professor? É só você terminar de resolver a questão aqui junto comigo. Ó. Observe. ΔY será igual. Quanto é a gravidade? É 10 metros por segundo ao quadrado. O mesmo que para a partícula 1. 10 dividido por 2. O tempo que a partícula 2 vai passar em queda? O mesmo que a partícula 1. 2 segundos. Então, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Vai ficar aqui 10 dividido por 2, 5. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 4 vai dar 20. Então, o deslocamento vertical da partícula 2 é igual a 20 metros, que é o mesmo deslocamento da partícula 1. Então, item correto, item C. Para você que pensou que a partícula 2 iria se deslocar mais por ter uma massa maior, não. Na queda livre, desprezando as forças de resistência do ar, considerando que essas forças não interferem no movimento, a massa ela não influencia na queda. Não importa qual a massa da partícula. A única coisa que vai influenciar é a gravidade no local e o tempo de queda. Então, item correto, item C. Vamos então para a nossa próxima questão. Vamos lá.